Às vezes fala, o Senhor vai abrir aquela porta de emprego e a porta não vem, a gente começa a ficar ansiosa. A gente começa a falar assim, mas Deus disse que ia fazer isso no meu ministério e as coisas não chegam, a gente começa a ficar ansiosa. Mas a palavra de Deus diz, espere com paciência no Senhor. E a palavra também vai dizer assim que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. E existe uma pessoa na Bíblia que eu quero trazer aqui como exemplo para nós, que viveu as promessas de Deus, mas que foi ali constante e fiel e pôde experimentar a palavra, o cumprimento da promessa. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Abraão, para nós, é como o pai da fé, né? E ele é um grande exemplo para nós sobre o esperar em Deus, sobre confiar em Deus, sobre estabelecer uma vida realmente de entrega e renúncia para viver as promessas de Deus. Mas eu quero dizer algo relacionado ao ir à casa do oleiro. Quando nós descemos à casa do oleiro, deixa eu dizer algo para você. É nesse momento que o Senhor quer começar a trabalhar em nós. Então, se você está nessa noite com dúvidas, que Deus prometeu algo para você, mas você não está vendo ela se cumprir, e por algum momento você se questionou dessas palavras, eu quero dizer que Ele quer te levar para a casa do oleiro. Ele quer fazer você conforme Ele deseja. E nós podemos ver aqui, na vida de Abraão, antes Abrão, que quando o Senhor chamou ele, o Senhor disse para ele, deu uma palavra para ele, falou assim, sai da tua casa e da tua parentela, e eu vou te mostrar o caminho que você deve ir. E ali o Senhor começa a trabalhar. Sabe o que nós podemos aprender aqui sobre a vida de Abrão? É que quando você desce à casa do oleiro e ele te entrega uma palavra, a primeira coisa que o Senhor vai fazer com você é te tirar da zona de conforto. Ele não vai deixar você confortável. Se você pensa que você vai ficar num lugar que você está mil maravilhas tranquila, desculpa te informar. Mas aí começa o primeiro trabalhar do oleiro na sua vida. Ele vai começar a mudar a sua vida, ele vai mudar a sua rotina, ele vai mudar as coisas que você acredita, vai mudar o seu convívio, porque é o primeiro lugar onde ele vai mexer. E estar nas mãos do oleiro é simplesmente deixar ele trabalhar. E o primeiro lugar que ele trabalha é na sua zona de conforto. E aí o tempo vai passando. Abrão, o que ele faz? Ele obedece totalmente o que Deus falou? Sim ou não? Não. Porque Abrão resolve levar o sobrinho dele junto. Ah, que beleza, né? Deus diz, sai da casa, sai da parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas ele resolve levar o sobrinho. E quando Abrão leva o sobrinho, começa a passar o tempo, começa a dar o quê? Discussão. Começa a dar conflito, começa a dar problema. Os pastores de Abrão com os pastores de Ló começam a ter conflito, começam a discutir. E aí os dois precisam se separar. Uma aliança acaba sendo rompida ali naquele momento. Então outra coisa que nós aprendemos aqui, que quando nós descemos à casa do oleiro, outra coisa que ele vai fazer na nossa vida é tirar pessoas da nossa vida. Existem pessoas que não vai estar com você para viver as promessas que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Existem pessoas que vai sair da nossa vida. E às vezes dói em nós. Dói no nosso coração, porque a gente ama a pessoa, a gente quer ter a pessoa por perto. Mas às vezes essa pessoa não vai somar com você naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E muitas vezes aquela pessoa que está saindo da sua vida, ou que você precisa tirar ela da sua vida, ela não é quem ela realmente diz ser. Porque às vezes a pessoa é uma coisa na nossa frente, mas por trás ela é outra. E só o Senhor sabe e conhece o coração de cada um.
e sabe o pensamento que cada um tem. Então, deixa eu dizer algo para você. Quando uma pessoa estiver saindo da sua vida, antes de você se lamentar, fala assim: Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Porque eu sei que tem coisas que dói. E para Abrão doeu também. Porque era um sobrinho. Era alguém querido. E eu tenho certeza que Abrão tratava ele como um filho. Porque Abrão não tinha filho. E talvez ele tinha Ló como um filho. Mas ele precisou romper essa conexão. Ele precisou de se desligar. Para ele começar a viver. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Abre aí. Gênesis capítulo 14. Desculpa, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vocês prestaram atenção no segredo que há no início desse versículo que eu li? Sabe o que diz? Depois. Vou repetir. Depois que Ló partiu. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes tem promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida e você não está ouvindo elas se cumprir porque ainda tem algum Ló que precisa ir embora. Mas só depois que o Ló partiu, a palavra do Senhor veio de novo sobre a vida de Abrão. E o Senhor voltou de novo e derramou a palavra, a promessa, restabeleceu a promessa. Então, às vezes, poxa, eu não estou acreditando no que Deus me prometeu, mas eu dizer, tem coisa que você precisa mandar embora, para que a promessa volte a reviver na sua vida. Aquilo que Deus tinha na vida de Abrão não era com Ló, era com Abrão. E era necessário que Ló fosse embora. E quando Ló partiu, então a palavra voltou de novo a Abrão. E a promessa era que ele teria tantos, mas tantos descendentes, que seriam incontáveis. Mas que promessa doida. Que promessa maluca. Abrão e Sarai não podiam ter filhos. Eles não tinham filhos, já eram de idade avançada. Mas a promessa, ela existia. E deixa eu dizer algo para você. Quando você estiver nas mãos do oleiro, não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira dizer, ô Senhor, aqui ó, faz mais redondinho aqui, mais fininho em cima, mais com a boca mais aberta no alto. Não queira dizer como que é para Deus trabalhar. Sarai quis dizer como é que Deus deveria fazer a promessa se cumprir. Deu Agar para Abrão e a gente viu que nasceu Ismael e virou todo esse problema que até hoje o povo colhe por causa de uma decisão errada. Então, no tempo que você estiver esperando a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida, não seja precipitada. Não faça escolhas erradas, não queira agir do seu jeito. Espere o tempo certo. E nesse processo de estar nas mãos do oleiro, nesse processo de caminhada ao cumprimento da promessa, tem algo que o Senhor também vai fazer sobre a sua vida, sabe o que é? Ele vai mudar a sua identidade. A palavra do Senhor vai dizer, vai continuar falando aqui, a partir ali do capítulo 17, que o Senhor vai e troca o nome de Abrão e de Sarai. Abrão não ia mais chamar Abrão, ele ia chamar Abraão. E Abrão significa pai grande. Só que Abraão é pai de muitos. Quando nós ouvimos ele é um pai grande, você entende até um lugar. Certo? Mas quando você escuta pai de muitos, pai de multidões, o que você entende? Que é algo grande.
A identidade que Abraão carregava era uma, mas para viver a promessa, a identidade precisava mudar. E para você viver aquilo que Deus te prometeu, deixa eu dizer, às vezes sua identidade vai ter que mudar. Deus vai precisar mudar algumas coisas em você, para você poder viver aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Existem coisas que são necessárias. Então aquela mulher que era brava, não vai ser mais brava, vai ser doce. Aquela mulher que tinha uma cara carrancuda, vai ter uma cara de amor. Aquela mulher que falava sem pensar, vai pensar 10 vezes antes de dizer. Porque a sua identidade vai mudar para você poder viver as promessas de Deus. Então existem coisas que a gente precisa às vezes atravessar para poder entender que Deus não mentiu quando Ele disse que Ele ia fazer algo sobre a sua vida. Às vezes o problema está em nós. Somos nós que precisamos olhar para nós e ver, Senhor, a palavra eu não estou acreditando, mas por quê? Por quê? E depois que a identidade de Abraão e Sarai foi trocado para Abraão e Sara, aí então a promessa veio. O cumprimento veio e nasceu Isaac. Sabe o que é interessante aqui? É que às vezes a gente lê a palavra e a gente vai deduzindo que elas vão acontecendo uma atrás da outra, porque os capítulos vêm um atrás do outro. E às vezes a gente acha que, Deus veio e falou para ele sair, então ele saiu. Quando chegou lá, já aconteceu a briga, e aí já foi. E aí Deus foi isso, aí nasceu Ismael, e aí pronto, já aconteceu. Mas o tempo mais ou menos aqui foi de mais de 20 anos de espera. E às vezes você está esperando a sua promessa se cumprir há 1 ano, você já está ficando doida já. Deus, já faz 1 ano, cadê minha promessa? O Senhor falou que ia fazer e o Senhor não fez? E agora, Senhor, não acredito mais. Mas eu quero dizer para você que quando você entra na casa do oleiro, a sua estrutura, seu desequilíbrio começa a mudar, porque você sai da sua zona de conforto. Aí você começa a entender que você precisa desligar de algumas pessoas. Aí você começa então a ver que a sua identidade começa a ser transformada. Aí nesse lugar que começa a vir o cumprimento da promessa, para você poder viver isso, sabe o que você precisa fazer? É voltar lá atrás. Porque às vezes tem coisas, palavras que você recebeu para o seu coração, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, que você recebeu ela, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu. E às vezes você hoje não consegue acreditar no que Deus prometeu, porque alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Então eu quero convidar você a voltar lá atrás, a pensar, nossa, quando eu recebi essa palavra, eu estava vivendo isso. Mas o que aconteceu no meio do caminho que eu perdi ela? Sempre tem algumas coisas que vêm tentar roubar, sabe, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus prometeu. A mulher que recebe a promessa que vai ser mãe, às vezes no meio do caminho tem a dificuldade de engravidar e fala, mas o Senhor disse que eu ia ter filho, porque agora eu não consigo ter. A mulher que às vezes recebeu a promessa de que seria uma mulher próspera, que teria bastante condições, fala, Senhor, estou vivendo uma pindaíba, não tem dinheiro para nada, como que o Senhor prometeu isso? Às vezes aquela pessoa que recebeu a promessa na vida ministerial se sente parada, com as águas estagnadas e diz, Senhor, mas o Senhor falou. Mas eu quero convidar você a voltar para a sua raiz, voltar lá atrás e ver onde você se perdeu no meio do caminho. E tentar resgatar aquilo que você perdeu. E eu quero dizer algo para você. Nesse lugar de que você não sabe o que fazer quando você duvida do que Deus tem, eu quero te encorajar a simplesmente a correr atrás do que Ele te prometeu. Se Ele falou, então corra atrás. Quer ver um exemplo? Às vezes Deus pode prometer algo para alguém assim, ó. Eu te vejo morando em outra nação.
Eu vejo você saindo do Brasil, indo embora, você morando numa nação tal. E às vezes é o sonho da pessoa. Certo? É um exemplo, correto? Se tiver alguém aqui sobre isso, eu já não sei. Mas às vezes, nesse exemplo, tem alguém que recebe uma palavra dessa. Aí o tempo passa. E a pessoa fala, mas minha vida não mudou, eu não tive condições, eu não tive recursos para poder mudar de país. Tudo mudou e começa a pôr culpa em tudo e em todos. Mas, às vezes, o problema sabe onde que está? Na pessoa que nem foi tirar passaporte. Aí recebe a palavra que vai para outra nação, mas nem o passaporte tirou. Mas aí às vezes o país não precisa de passaporte. Que tem país que não precisa de passaporte. O RG você entra. Tá, mas você foi aprender a língua desse outro país? Então eu quero dizer que se Deus te prometeu algo, Ele derramou algo sobre a sua vida, comece a se preparar para aquilo que Ele te prometeu. Mesmo que você não veja as coisas acontecendo. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Mas vivemos por aquilo que nós cremos. E se nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós precisamos nos preparar para aquilo que Ele disse. Mesmo que tudo esteja ao contrário do que você está vivendo. E eu vou dizer algo para você. As palavras que Deus sempre vem nos entregar, ela vai totalmente ao contrário da nossa realidade atual. Sempre vai. Nunca vai condizer. Então se você está aqui e teu esposo não está, deixa eu dizer, talvez você recebeu uma palavra que o seu marido vai mudar. Mas não está relacionado ao que você está vivendo agora, está relacionado com aquilo que Deus vai fazer. E aí você precisa perguntar, mas Deus, o que eu faço então para isso acontecer? Talvez Deus disse para você que vai te formar uma grande mulher, uma ministra, talvez da palavra de Deus. Então o que você faz para viver isso? Você vai se aprofundar na presença e se aprofundar na palavra de Deus. Você vai se preparar para que quando se cumprir, quando chegar o tempo, você já esteja pronta. Porque tem coisas na nossa vida que somos nós mesmos que adiamos. É que nem o povo que saiu do Egito. Os hebreus chegaram no deserto e começaram o quê? A murmurar. Era uma caminhada de poucos dias, durou 40 anos. E eles receberam uma palavra. Acima de 20 anos, ninguém entra na terra. Só os abaixo de 20, sabe por quê? Porque no meio do processo, nas mãos do oleiro, eles não deixaram a identidade deles serem mudadas. Então quando você for e descer para a casa do oleiro, onde o Senhor for falar no teu coração, deixa eu dizer algo para você. Deixa Ele mudar tudo que precisa ser mudado. E eu tenho uma notícia. Não vai ser bom. Porque vai doer. O trabalhar de Deus vai doer. E ir para as mãos do oleiro vai doer. Mas é necessário. Somente dessa forma é necessário para você viver a promessa de Deus. Não foi fácil para Abraão. Ele teve que abrir mão da família, de quem ele amava. Ele teve que abrir mão da terra dele, de tudo que ele tinha, para começar a viver aquilo que Deus tinha derramado, estabelecido sobre a vida dele. E eu quero dizer, para você viver o que Deus estabeleceu sobre você, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Você precisa ir para as mãos do oleiro. Só dessa forma, Ele vai começar a mostrar para você que o pensamento que você estava tendo de não consigo acreditar, começar a reverter. Peraí, filha, deixa eu trabalhar em você primeiro, para mim poder começar a derramar as minhas promessas sobre você. Deus não vai dar para você algo sobre as suas mãos se você não estiver preparado para isso. É como se Deus não vai fazer assim, ó. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu não posso dar a chave do meu carro e falar, filho, dirige aí. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque ele não está preparado para isso. Ele não está maduro o suficiente para pegar um carro e dirigir. Porque ele tem apenas 10 anos, ele é uma criança, ele é de menor. E sabe quando que ele vai poder pegar a chave? Quando ele completar 18 anos e já tiver tirado a carta dele. Aí sim, ele vai ter maturidade para poder receber. Então existem promessas na sua vida que só vai descer quando você tiver maturidade para receber elas. Então, para você apressar o processo,
para você entrar no tempo correto, no tempo de Deus, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, você precisa ir para as mãos do oleiro. Só dessa forma você vai conseguir viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Há umas semanas atrás, eu estava olhando um pé frutífero que eu tenho no fundo da minha casa. E as folhas estavam amarelas, a maioria já tinha caído, estava aquele pé bem xoxo, assim, bem feio. E eu estava vendo outras árvores frutíferas dessa mesma qualidade que já estavam dando seus frutos. E eu falei, nossa, isso daqui já está com fruto e a minha ainda não. Eu falei, ixi, eu acho que não vai vingar. Acho que esse ano, essa seca, essa chuva que não vem, eu acho que esse ano não vinga. Porque eu não estava dando crédito para aquilo que eu estava vendo. Mas aí essa semana eu fui cuidar lá do meu quintal, fui limpar lá. E eu cheguei perto dessa árvore. E quando eu cheguei perto dela, que eu me aproximei, eu vi um monte de botãozinho de flor, bem pequenininho assim. E aí o Senhor falou a mim, eu quero dizer para você o que o Senhor falou comigo. Que Ele disse que o que importa não são as folhas, mas são as raízes. Então, por mais que às vezes na sua vida você está vendo muitas folhas secas, você diz, Senhor, mas eu não estou vendo a promessa acontecer. As folhas estão secas, está caindo, está tudo galho, está tudo velho, está tudo feio, eu não estou vendo os frutos. Mas não é para você se agarrar ao externo, mas se agarra ao interno, na profundidade sua de relacionamento com Deus. Porque são as suas raízes que vão estabelecer o fruto no tempo certo. E eu nunca vi aquela árvore com tanta flor como eu estou vendo nesse ano. Então, às vezes, aquilo que você está vivendo, talvez você quer dizer que é isso que está guiando sua vida, mas o que você vive agora não define o que Deus tem na sua vida. Porque tem coisas que às vezes você não está vendo, mas Ele vai fazer cumprir sobre a sua vida. Amém? Se coloquem de pé na presença do Senhor.